E durante o período republicano, foram sucessivas reformas que puseram e dispuseram a filosofia. Em 1890, Benjamin Constant retira a disciplina do currículo escolar. 10 anos depois, em 1901, ela retorna com a reforma Epitácio Pessoa, para ser retirada um ano mais tarde pela reforma Rivadavia da Cunha, que era o ministro da Justiça. 4 anos depois, nova reforma. Então, num período de 2 décadas, a filosofia entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Como é que algum saber se não cristaliza, se solidifica, se desce às entranhas de um povo, se sequer consegue permanecer em um currículo por mais de 5 anos? A reforma de Carlos Maximiliano deu à filosofia um caráter facultativo. Então, comecem a pensar nas coisas que vivemos hoje, de onde é que elas vêm. Bom, ela pode estar, mas o caráter é facultativo. E em 1925, veio a reforma Rocha Vaz, dessa vez nova inserção, de caráter obrigatório, e essa foi a última reforma antes de 1930. Então, nem 5 anos. Vê-se claramente, por aí, a situação da filosofia no ensino secundário. Ora incluída, ora excluída. Pendular o movimento da filosofia. Ora para lá, ora para cá. Bom, mais adiante, na era Vargas, de 30 a 45, mais reformas. Do Francisco Campos, do Gustavo Capanema. E foi aí que criou-se no nosso país o regime seriado de estudos, a frequência obrigatória, a estrutura dos cursos secundários passaram a ser divididos em 2 ciclos, um fundamental de 5 anos, que oferecia uma formação básica geral, outro complementar de 2 anos, preparatório para o ingresso nas escolas de Direito, Medicina e Engenharia. Nesse ciclo, nós vamos encontrar a filosofia. O que se dava nesse ciclo? História da filosofia e lógica. E detalhe interessante aí, a lógica era dada junto com a psicologia, nas 3 modalidades do ciclo complementar, que preparavam para medicina, odontologia, farmácia, engenharia, arquitetura e direito. Bom, é desse período também a distinção entre 2 cursos, clássico e científico. Alguns dentre nós aqui viveu essa distinção. O clássico, os nomes atribuídos já dizem mais ou menos o que eles estão querendo. O clássico era para a formação intelectual. Quem vai pensar, quem não sabe fazer conta, vai para o clássico. O científico vai para quem gosta das contas, vai para as ciências exatas. Tanto em uma modalidade quanto em outra, foram distribuídas aulas de filosofia. Não esqueceram dela não, gente. Mas, de portaria em portaria, em menos de uma década, das 4 aulas previstas para o científico e para o clássico, a disciplina filosofia tocou apenas 2 horas no clássico. Então, no clássico, 2 horas. No científico, 1. E no científico, ela era optativa. Resultado? Para que eu vou estudar filosofia? Me interessa fazer cálculo, conta. O que eu vou fazer com isso? Bom, então eu volto lá no Jaspers, que diz assim, para mim retrata muito bem essa situação, de estar e não estar ao mesmo tempo. Deixa a filosofia ficar sem ficar. E Jaspers diz assim, a filosofia é polidamente respeitada, mas no fundo objeto de desprezo. A opinião corrente é de que a filosofia nada tem a dizer e carece de qualquer utilidade prática. Então, ela é muito respeitada, muito bacana. Ponha seu filho nessa escola, que nós temos até filosofia, mas no fundo ela é desprezada.
Nós todos sabemos que o ensino, melhor, que a estrutura do ensino escolar no Brasil sempre esteve ligado, sempre, a modelos politicamente, economicamente dominantes. E, claramente, não teria sido diferente, para não dizer outra coisa, no período da ditadura militar. Para repetir, o professor Dalton Alves, que é o meu inspirador para esse quadro, a obra dele traz todo um trabalho sobre essas etapas. O que acontece nessa época? Até a ditadura militar, a filosofia no Brasil teve uma presença indefinida. Com a ditadura, temos uma ausência definida. Bom, a professora Teresa Cartolano, que é uma das primeiras pioneiras que fez uma pesquisa detalhada ainda nos anos 80, descreve a situação da filosofia no período militar. Aliás, coincidência ou não, estamos aí na semana de lembrar, não é? De lembrar, eu não vou dizer comemorar jamais, de lembrar esse episódio na nossa história. E o que eu vou dizer aqui não chega nem de perto o que isso significou para ferir, fatalmente ferir, deixar cicatrizes, que doem muito ainda, nas universidades brasileiras. Elas foram condenadas ao imobilismo. A professora Cartolano diz assim, gente: à medida que se propunha formar consciências que refletissem sobre os problemas reais da sociedade, procurou-se aniquilar essa atividade reflexiva, substituindo-a por outra de caráter mais catequista e ideológico. A educação moral e cívica, sendo também moral, estava atendendo ao que se queria que fosse o ensino da filosofia, num período de grandes agitações estudantis e operárias. Apenas veiculadora de uma ideologia que perpetua a ordem estabelecida e defende seu status quo. Foi aí, a filosofia ficou então sem lugar, ausência definida. Em nome da filosofia, introduziu-se a educação moral e cívica. Belíssimo nome, mas que nada tem de educação, muito menos de moral e muito menos de civilidade. Nesse ponto eu volto mais uma vez a Jaspers, que também viveu outros abismos, como a Segunda Grande Guerra. Diz Jaspers: massas e funcionários são mais fáceis de manipular quando não pensam, mas tão somente usam de uma inteligência de rebanho. É preciso impedir que os homens se tornem sensatos. Mais vale, portanto, que a filosofia seja vista como algo entediante. Oxalá desaparecessem as cátedras de filosofia. Quanto mais vaidade se ensine, menos estarão os homens arriscados a se deixar tocar pela luz da filosofia. Ensinemos vaidades. A filosofia é muito entediante, é muito chata, né? Mas as vaidades, a última palavra, os cursinhos do oba-oba, os 7 passos para ser feliz, né? Sêneca em 90 minutos, tudo isso é muito bom. Bom, eles nem conheciam Sêneca, isso aqui vai por minha conta. A filosofia, para Jaspers e também para mim, tem o dever de manter acesa a faculdade do pensamento independente. Quer dizer, essa inteligência de rebanho não nos interessa. E, de certa forma, nós ainda estamos sob tempos sombrios, não sei se tão sombrios, mas estúpidos, sob determinado ponto de vista. Daí em diante, mais próximo dessa geração, nós sabemos desses caminhos tortuosos, das dificuldades inúmeras que foi passar da Lei 5692, de 71, ditadura, para a lei que hoje está no país, que é 939496.
Então, para chegar nisso que temos hoje, foi muito trabalho, muito desafio, muita perseverança, muito sonho, para permitir a filosofia se fazer presente nos cursos de segundo grau. Claro, pensava-se em disciplina optativa. E a nova lei, 93, 94, 96, dispõe no seu artigo que, ao final do ensino médio, os nossos jovens têm que ter conhecimento sólido. O adjetivo é deles, da lei, de filosofia e sociologia para o exercício da cidadania. Não sei se isso é muito diferente daquilo que Sócrates na Ágora, Platão na sua academia, Aristóteles no Liceu, Epicuro nos jardins, em todas as escolas, que a gente passa por elas na história da filosofia, querem que todos nós sejamos capazes de autonomia. Bom, então, entre 71 e 96, tem uma história que pouca gente sabe. E é por isso que eu propus esse tema. Porque o nosso mundo, como ele é fast, como ele é rápido, ontem já não interessa mais. E no nosso caso, se a gente não souber essa história, nós estamos fadados, com a atual obrigatoriedade da filosofia, a decretar: aqui jaz a filosofia. Vai ter sido muito caminho para morrer na praia, para simplificar toda a história. Pergunto para vocês já ouviram falar em sociedade de estudos e atividades filosóficas? A geração mais nova. Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas. SEAF. Pode levantar a mão quem já ouviu falar, quem conheceu a SEAF? 1, 2, 3. 3 comigo. 3 comigo. Robson, né? Ouviu falar na Fafiche? Ouviu falar? Pois é, dessa sociedade fizeram parte Padre Vaz, aqui em Minas Gerais. Walter Evangelista, eu não tenho toda a lista, mas eu tenho, está aqui no quadro. Olinto Pegoraro, que até hoje está. Cirne Lima, e nomes que naquele período eram os intelectuais, eram essa força que todos acreditávamos que a filosofia não ia desaparecer. E a SEAF foi criada lá no Rio de Janeiro como esse espaço alternativo. Bom, já que na filosofia, nas universidades o espaço está fechado, as portas estão cerradas, como numa entrevista dessa semana, Marilena Chauí disse que a gente nem sabia se ia voltar para casa, então foi criada a SEAF com esse objetivo. E aí, a SEAF conseguiu congregar muitos fóruns, muitos movimentos, pequenos encontros de filósofos, dos mais variados matizes. Tinha associação ultradireita, mas tinha, estava lá. A Associação Brasileira de Filósofos Católicos, que há pouco tempo quis profissionalizar a profissão filósofo, deu um bafafá danado aí. Bom, claro que esse movimento da SEAF, com intelectuais de nomes relevantes, assim, cutucaram um pouco o governo e aí eles tomaram a decisão, criaram uma comissão de 3 membros e propuseram, então, a volta da filosofia, a reintrodução da filosofia. Mas vejam bem, atenção para isso. O governo, o Estado de Segurança Nacional, não convidou ninguém da SEAF. Ninguém foi convidado. Criaram um programa para a filosofia nas escolas, permitiram que professores não habilitados assumissem a disciplina filosofia. E então, em nome disso, decretaram mais uma vez a morte da filosofia.
Se eu perguntar para vocês quais são os problemas que nós enfrentamos hoje? Professores não habilitados, assumindo a filosofia. Falta de conteúdo explicitado, seguindo e obedecendo a uma certa rigorosidade filosófica. Em nome de qualquer um pode dar qualquer coisa, a filosofia vem sendo ferida mortalmente.